Graça e paz, irmãos. Irmão Rick aqui mais uma vez. E hoje nós vamos abrir as escrituras no livro de Mateus, capítulo 4. Nós vamos hoje estudar um pouco sobre a tentação do Senhor Jesus, como ele venceu essa tentação. Porque certamente, como seus discípulos, nós vamos passar por tentações semelhantes. O adversário vai nos tentar, mas o Senhor aqui ele nos ensina como vencer o inimigo. Então vamos lá, livro de Mateus, capítulo 4, a partir do versículo 1. E a palavra de Deus diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então aqui Jesus ele não simplesmente começou a viver a sua vida e o diabo veio tentar, não. O Espírito levou ele para ser tentado. Isso fala da prova daqueles que servem a Deus. Certamente nós vamos passar pela prova do diabo. Ele vai nos tentar. Foi assim com muitos dos servos de Deus. Foi assim com Jó, foi assim com o povo de Israel, como nós vamos ver aqui na continuação desse texto. E vai ser assim com a gente também. Todos aqueles que querem servir a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, eles vão ser tentados pelo diabo. E o nosso Senhor aqui, o nosso Mestre, como nosso grande exemplo, ele passa por essa tentação e ele vence, ele mostra pra gente como ele venceu Satanás. Versículo 2: E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Então aqui esse versículo mostra que o Senhor ele era como a gente, era homem, ele era carne, ele sentia fome também. A palavra diz também que quando ele soube da morte de Lázaro, ele chorou. O Senhor tinha uma família, o Senhor trabalhava, então o Senhor ele era humano, ele tinha esse lado humano dele. Muitas vezes nós olhamos para o Senhor só como Deus, esquecemos que ele passou por todas essas batalhas para ser um grande exemplo para nós. E é no meio dessa fome aqui, dessa dificuldade que ele estava ali, essa aflição que ele estava sentindo. Quem já sentiu fome sabe que é uma grande aflição. É nessa aflição que o tentador aparece. Versículo 3. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. É interessante que agora ele vem, mas ele não vem como essa imagem que pintam dele, como feio, terrível, não. Ele vem com uma ideia de benefício. Olha, transforma essas pedras em pão. Ou seja, você tem poder para isso. E nós sabemos que o Senhor ele tinha poder para isso. O Senhor ele era poderoso. Ele olhou para a natureza e falou: olha, aquieta-te. Falou para a tempestade se aquietar, para o mar se aquietar. E eles se aquietaram. E os discípulos se maravilharam disso. Então o Senhor tinha poder para transformar aquelas pedras em pão. Mas você vê como o inimigo ele é astuto. Se és o Filho de Deus, da mesma maneira ele vai para Eva e fala: olha, foi assim que Deus disse. Ele vem jogando verde, ele vem desafiando o intelecto humano, a inteligência humana, com perguntas sutis e com supostos benefícios. E a palavra diz assim, o Senhor responde ele assim no versículo 4. E ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o Senhor aqui, ele está aplicando um princípio que depois ele iria ensinar para os seus discípulos. Em certa ocasião, os discípulos estavam num lugar e eles não puderam expulsar um demônio que estava num jovem. E o Senhor Jesus, ele explica o porquê eles não conseguiram expulsar aquele demônio. E o Senhor fala: porque esta casta de demônio só sai com jejum e oração. Então aqui o Senhor não queria quebrar o jejum dele. Também outra passagem muito interessante da mulher samaritana, quando os seus discípulos voltam ali
o Senhor fala para eles que eles foram buscar comida. Quando eles voltam com a comida, o Senhor fala para ele: olha, eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E depois ele fala: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai. Então Jesus aqui, ele estava alimentado da palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E essa é uma palavra que está lá em Deuteronômio. O Senhor volta lá em Deuteronômio para explicar para o povo esse conceito de que o homem não só viverá biologicamente, mas ele se alimentará espiritualmente também. E aí eu fui lá em Deuteronômio, vi a citação aqui, fui lá em Deuteronômio para ler um pouco desse contexto. E está lá em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. E esse versículo aqui, ele fala justamente quando o povo de Israel estava passando por essa tentação. No deserto também. Eu acho isso muito interessante, porque o Senhor, ele vai lá e ele usa a palavra. Mais uma vez, ele usa a espada do Espírito, descrita em Efésios, que é a palavra de Deus, para destruir o adversário. E se você for lá em Deuteronômio capítulo 8, a palavra diz bem assim, no versículo 2: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Nós vamos ver aqui, né? O Senhor ficou 40 dias no deserto e o povo ficou 40 anos. E olha o intuito desse povo estar no deserto por 40 anos: para te humilhar e te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E a palavra continua te dizendo: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo o que sai da boca do Senhor, o homem viverá. Glória a Deus, irmãos. Aqui o Senhor, ele volta agora lá no livro de Deuteronômio para lutar contra Satanás com a palavra de Deus, usando o mesmo exemplo do povo sendo tentado no deserto, sendo humilhado no deserto, passando pelas dificuldades no deserto. Mas ali para aquele povo passou por tudo aquilo para entender que o homem não viverá só do pão, ou seja, só do maná que eles alimentavam ali as suas carnes, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o Senhor Jesus usa essa arma contra o inimigo para destruir ele. E como o Senhor, ele usou a palavra agora para responder ao adversário, ele é invejoso, ele é mau. E ele não desiste de tentar a vida do homem, e ele agora vai usar a palavra também para tentar o Senhor. Olha que interessante como o texto continua aqui. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Agora o adversário, ele é tão astuto que ele usa a palavra de Deus para tentar o Senhor. E essa palavra que o adversário usa está lá no livro de Salmos, Salmo 91, versículos 11 e 12, fala, né, sobre esse trecho da palavra, que aos seus anjos dará ordens e tomar-te-ão em suas mãos para que nunca tropece em pedra alguma. Então agora ele muda a tática e ele está ali trabalhando para pegar o Senhor no ego, porque o Senhor sim era o Filho de Deus, mas pela segunda vez ele vem e ele fala: olha, se tu és o Filho de Deus, agora de novo, se tu és o Filho de Deus. Jesus não precisava provar para ele quem ele era. Irmãos, nós não precisamos provar para ninguém quem nós somos. O Senhor, ele é o que nos exalta. O Senhor é o que nos enche de poder. O Senhor é que nos mostra quem nós somos. Nós não precisamos mostrar nada para ninguém.
Inclusive, nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. É o Senhor que nos reconhece. É o Senhor que nos usa. E isso é maravilhoso. E aqui o Senhor responde dentro da palavra. O Senhor fala bem assim para ele. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E essa palavra está em Deuteronômio também. Versículo anterior aí, Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 16, está escrito essa palavra: não tentarás o Senhor vosso Deus como o tentaste em Massá. E se você ler 2 versículos antes, no versículo 14, qual que era o tipo de tentação? Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Então olha só que interessante, o Senhor ele usa a palavra para combater Satanás, porque Satanás agora, como a gente vai ver nos próximos versículos, ele estava querendo se tornar o Deus do Senhor Jesus. Então o Senhor agora, já vendo a astúcia dele, falou: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Muito interessante isso. E a palavra dizendo, né, é interessante como ele é insistente, ele não para de querer tentar o Senhor. E aqui também existe um ponto interessante, irmãos. A gente precisa entender a palavra de forma pura, de forma espiritual. A gente não pode pegar um versículo isolado e viver por aquilo. A palavra ela é ampla, ela é grande. Então o diabo pega aqui uma situação e ele troca tudo. Ele coloca a palavra totalmente fora de contexto e ele quer que o Senhor use aquela palavra como referência para a vida dele, mas o Senhor não. O Senhor ele tinha discernimento. E ele fala: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Versículo 8 de Mateus capítulo 4. Novamente o transportou o diabo para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então agora ele sabia, olha que interessante como ele vai sempre mudando de estratégia. Ele tentou o Senhor lá na parte biológica da fome, depois ele tentou o Senhor na parte do ego, e agora ele vai tentar de outra maneira, porque na palavra também não deu para ele, e agora ele vai tentar de outra maneira. Ele vai tentar agora na vaidade. Ele vai tentar agora naquilo que está no ser humano, que é esse desejo por glória, esse desejo por grandeza, que o mundo engana tantos, está aí fora. E ele fala: olha, se me adorares, vou te dar tudo. Irmãos, o Senhor ele responde, e ele fala assim: então disse Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Isso está em Deuteronômio 6,13. Então o Senhor aqui mais uma vez usando a palavra de Deus para lutar contra o adversário. Por isso é tão importante, irmãos, que a gente conheça a palavra de Deus. A gente não pode viver na superficialidade mais. Satanás tem enganado muitas pessoas porque vivem na superficialidade, na crença só. Nós precisamos ir além do crer, como eu sempre tenho buscado dizer aqui. Então o Senhor ali resistiu ao diabo. E a palavra fala lá em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus. É o que o Senhor fez aqui, se sujeitou a Deus. Só a Deus adorarás, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E aqui a palavra de Deus fala que ele se retirou, ele fugiu, porque o Senhor resistiu a ele. Meus irmãos, o Senhor passou por esse deserto. E todos aqueles que estão buscando seguir o Senhor, buscando ser os seus discípulos, todos aqueles que estão deixando as suas vidas para trás para viver para o reino, vão passar por esse deserto também. E nós precisamos ser como o Senhor Jesus. Nós precisamos
usar a palavra de Deus como arma para lutar contra as artimanhas do adversário, porque ele nos tentará de várias maneiras, até mesmo pelo sofrimento. Ele nos tentará de várias maneiras porque ele nos quer derrubar. Ele quer levar a maior quantidade de pessoas possíveis para o inferno, porque ele sabe que o inferno é o destino dele, o sofrimento eterno é o destino dele, e ele não quer ficar ali sozinho. Meus irmãos, o diabo ele odeia o homem, ele odeia o homem. E nós, como servos do Senhor, precisamos aprender com o nosso Mestre para estarmos preparados para as tentações que virão, se é que queremos servir a Deus de verdade. Então é isso, irmãos. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. Essa foi, a tentação do Senhor. Deus abençoe a todos e até o próximo Abre as Escrituras.